Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos ver a segunda parte sobre pronome. Vamos continuar aí com as classes de palavras variáveis. Nessa segunda parte sobre pronome nós iremos ver um pouco sobre o pronome, os pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos, pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Se você perdeu a primeira parte da aula sobre pronome, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias e acessa as aulas anteriores. Nós temos também outras aulas relacionadas à classe de palavras variáveis. Nós temos já de substantivo, de adjetivo e a primeira parte sobre pronome. Essa aula aqui, então, aula 2, sobre pronome. Então, vamos lá continuar. Pronome. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então, certamente vocês já estudaram sobre os pronomes, né? Ele tem aí várias classificações, nós veremos essas classificações hoje. E qual é a sua principal função? Ele serve para quê? Ele serve para substituir ou até mesmo acompanhar os substantivos, né? Vocês sabem que os substantivos, eles funcionam ali como uma classe núcleo, né? Tanto o substantivo quanto o verbo. E aí nós temos outras classes que estão ali para auxiliar, né, para dar suporte, algumas para dar qualidade, outras para dar quantidade, outras para acompanhar e no caso aqui do pronome para substituir ou mesmo acompanhar. Então vamos começar com o pronome demonstrativo. Pelo próprio nome, né, a gente já consegue ter uma ideia do que se trata, né? Então quando vocês estudarem pronome, vocês peguem logo essa questão da nomenclatura. E daí vocês já vão ter uma ideia e dentro do contexto vocês vão compreendendo melhor do que se trata dentro de cada classificação. Pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa do discurso, no tempo ou no espaço. Elas reúnem algumas palavras variáveis, tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número, singular e plural, que são e as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são aqueles que sofrem as alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Então, vocês vão ver que nós temos alguns pronomes demonstrativos que vão sofrer essa variação, tanto de gênero quanto de número. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, eles nunca sofrem alteração, né? Como no caso de isto, aquilo, isso, são pronomes que não vão sofrer variações, não vão ter flexões. Aqui, só o quadro para sintetizar o que nós falamos, né? Os pronomes demonstrativos, aí nós temos o feminino e o masculino, o singular e o plural, né? Esta, essa, aquela. No plural, estas, essas e aquelas. No masculino, este, esse, aquele. E no plural, estes, esses, aqueles. Então, vocês podem perceber que é uma classe de palavras que vai sofrer variação tanto de gênero quanto de número. Exemplos de pronomes demonstrativos. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Então, todos esses aí que estão em destaque são classificados como pronomes demonstrativos. O uso dos pronomes demonstrativos. Quando o elemento está com a pessoa que fala ou próxima dela, nós utilizamos esta, este, estes, estas e isto. Então, é bem fácil. Se você ficar com a dúvida, eu uso esta ou eu uso essa? Então, se por acaso surgir essa dúvida, basta vocês relacionarem aí a pessoa do discurso. Se está perto de quem fala, eu vou usar esta. Tá certo? Então, se está perto da pessoa que fala, eu vou usar esta, né? Ou este, ou isto, as suas variações. Este computador é meu. Estas anotações foram feitas por Carolina. Então, vocês percebem aí que está perto da pessoa que fala. Por isso, utiliza este ou esta e as suas variações.
Quando o elemento está com quem se fala ou próximo dessa pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Exemplo, esses lugares estão reservados. De quem é essa bolsa que você está segurando? Agora, nesse caso, já está perto da pessoa com quem eu falo, né? E aí sim eu já utilizo a palavra essa, já utilizo este pronome demonstrativo que está relacionado aí à pessoa do discurso, se está próximo ou mais distante da pessoa do discurso. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Exemplo, de quem são aquelas coisas ali jogadas? Aquele prédio é o mais alto da cidade, ou seja, está distante, tanto de quem fala como com quem se fala. Então, está distante ali das duas pessoas do discurso, de quem fala e com quem se fala. Por isso, eu utilizo aquela, né? Dá logo uma ideia de distância. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem sua exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, né? O pronome você ele é utilizado tanto numa situação um pouco mais formal, quanto numa também não tão formal, né? Um pouco mais informal. Tem essa exceção aí. Exemplo, você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Claro que nós estamos falando aí de um nível de linguagem mais formal. Isso vale até quando a gente tem uma certa intimidade com a pessoa ou não, ou quando eu quero demonstrar um certo respeito à pessoa e eu me dirijo a ela como senhor ou como senhora, né? Se eu não tenho tanta intimidade ou tanta proximidade com a pessoa, até isso eu vou analisar em relação ao pronome que eu vou utilizar para estar me comunicando com aquela pessoa, para me comunicar com aquela pessoa. Então, como eu disse para vocês, o pronome você é um único utilizado em situações informais. Senhor e senhora é um tratamento formal, também respeitoso. Vossa Excelência é usado para pessoas como altas autoridades, né, o presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Vossa Magnificência, usado para os reitores da universidade. Então, se você quer fazer um requerimento, uma declaração, alguma coisa destinada ao reitor, né, da faculdade, você vai fazer utilizando esse pronome de tratamento. Vossa Senhoria, empregado nas correspondências e textos escritos. Vossa Majestade, utilizado para reis e rainhas. Vossa Alteza, utilizado para príncipes, princesas e duques. Vossa Santidade é utilizado para o Papa e Vossa Eminência é usado para os cardeais. Embora a gente não utilize com tanta frequência esses pronomes de tratamento, no entanto, é muito importante que nós conheçamos eles, porque numa situação mais formal, onde eu vou redigir algo para uma autoridade ou para alguém que é uma proposta de emprego, algo parecido, eu tenho que saber qual é o pronome de tratamento adequado, né? Eu tenho que saber qual é a linguagem que eu vou empregar para me comunicar ali com aquela pessoa. Vamos então agora para o pronome indefinido. Como eu disse para vocês, peguem sempre a nomenclatura, pronome indefinido. Definido e indefinido. Pelo próprio nome a gente já consegue ter uma ideia, né? É algo que não fica ali muito claro, que não fica muito definido, né? Empregados na terceira pessoa do discurso, o próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga, imprecisa, né? Então, ele não situa, deixa de uma maneira assim, muito vaga, muito imprecisa. Não tem como a gente saber quem realizou aquela ação. Por quê? Porque não especifica, deixa ali mesmo de maneira bem vaga. Vamos aos exemplos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Então, o termo nenhum acompanha o substantivo vestido de uma maneira bastante vaga, né? Pois não sabemos de que vestido ela se fala. A gente não sabe se é um vestido de festa, se é um vestido de noiva, se é um vestido do dia a dia. Ela não especificou qual é o vestido, né? Então, um vestido qualquer. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo
viagens, sem especificar quais seriam essas viagens que ainda estarão por acontecer, né? Lembre-se sempre dessa diferença entre os verbos, né? Serão, aotil, no futuro, né? E quando eu escrevo com am, né? Seriam, aí estaria no passado, tá? Então, prestem bem atenção quando a gente tiver essa formação. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida e, portanto, substitui o substantivo da frase. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase, pessoa também sem especificá-lo. Então, mais uma vez, pronome definido, vocês estão vendo aí que eles estão em destaque, nenhum, outras, alguém, cada, são pronomes que não situam, né, dentro do discurso. Eles citam, mas de uma maneira bem vaga, bastante vaga. Aí aqui tem a classificação, é importante que vocês tenham noção desses quadros, né? Eu preciso decorar tudo isso? Não, vocês não precisam decorar, vocês vão sempre pelo contexto. Vocês precisam ter uma compreensão do que aquilo está passando para vocês. Se aquilo é algo que está demonstrando, se aquilo é algo que está indicando uma posse, ou se é algo que não está definindo, né? Então, aqui nós temos o quadro dos pronomes indefinidos. E aí, ó, nós temos os variáveis e os invariáveis. Vocês podem ver que nos variáveis, eles vão modificar tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número, singular ou plural, né? Algum, alguma, alguns, algumas e todos os outros, né? Como nenhuns, pouco, outro, outra, vário, várias, quanto, quanta, qual, quais, uma, uns, umas, né? Fica aí fazendo toda essa variação. E quais são os invariáveis? Os invariáveis são aqueles que não modificam, né? Não tem variação, não tem flexão. Quem, alguém, ninguém, nada, outrem, algo, cada. Tentem colocar uma dessas palavras no plural. Será que eu consigo colocar? Todos, nadas, não vai dar certo, né, turma? Então, são palavras invariáveis, elas não vão sofrer flexão, certo? São pronomes invariáveis. Os pronomes relativos. Os pronomes relativos se referem a um termo que já foi dito anteriormente na oração, evitando assim a sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivos, adjetivos, pronomes ou até mesmo advérbios. Exemplos. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos, os quais faz referência ao substantivo que foi dito anteriormente, que foi qual? Temas. Então, para que eu não fique o tempo todo fazendo essa repetição, imagine se eu falasse assim, ó, os temas sobre os temas falamos são bastante complexos. Então, vocês vão utilizar muito os pronomes relativos na redação de vocês do Enem. Para que serve? Eles servem como um elemento de coesão. Eles vão fazendo toda essa retomada do texto, vão fazendo essa substituição do texto, evitando essa repetição. Então, são elementos de coesão importantíssimos, os pronomes relativos, né? Outro exemplo, são plantas cuja raiz é muito profunda, cuja aparece entre os dois substantivos, né, entre o substantivo plantas e entre o substantivo raiz, e faz referência ao que foi dito anteriormente. O que foi citado anteriormente? Qual foi o substantivo citado anteriormente? Foi o substantivo plantas, né? Aí aqui nós temos o quadro dos pronomes relativos. Esses quadros é só para que vocês tenham ideia da classificação. Como eu falei para vocês, vocês vão muito mais pelo contexto, muito mais pela interpretação do que apenas memorizar. Não vale apenas memorizar o quadro, porque dentro do contexto ele pode ter uma outra classificação, né? Então, quais são os pronomes relativos variáveis? O qual, a qual, os quais, as quais. Cujo é muito utilizado, né? Cujo, cuja, cujos, quanto, quanta, quantos, né? Fazendo aí também essas variações. E quais são os invariáveis? Quem, que e onde. O que é muito utilizado, né? Então, tem até algumas regras bem específicas para a utilização desses pronomes relativos. Então, é algo muito importante que vocês devem empregar na redação de vocês, na redação do Enem, são os pronomes relativos para garantir a coesão do texto que vocês irão produzir.
Os pronomes interrogativos, né? O próprio nome já está falando aí no caso dos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis, empregados para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplos: quanto custa a entrada para o cinema? Então, uma oração interrogativa direta, né? Por que é direta? Fez logo a interrogação de forma direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema? Aí já é uma interrogação indireta. Mas observe que o pronome está ali, né? O pronome interrogativo. Quem estava com Maria na festa? Outra oração interrogativa direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Também oração interrogativa indireta. Então, observem que as palavras que estão em negrito são o quê? São os pronomes interrogativos. Como o próprio nome está dizendo, né? Serve para quê? Para interrogar, para fazer uma pergunta, seja ela direta, né? Utilizando aí o discurso direto, ou o indireto. Pode ser tanto direto quanto indireto, né? Aí aqui o quadro, mais uma vez, com a classificação dos pronomes interrogativos, né? Os principais: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantos, quantas, e os invariáveis: que e quem. Por isso que vocês não podem apenas memorizar o quadro. Por exemplo, vocês percebem que aqui o pronome que, ele aparece como pronome interrogativo, mas ele também está lá no quadro dos pronomes relativos. E aí, se eu apenas memorizar, eu memorizei que o que é um pronome relativo, eu vou conseguir ter uma boa eficiência na prova? Não, né? Por isso eu preciso ir pelo contexto, para eu saber se aquilo está retomando um termo que já foi citado, se esse pronome está me fazendo uma pergunta ou não. Então, não adianta apenas, turma, vocês memorizarem os quadros. Vocês têm que ter em mente que vocês vão ter que analisar todo o contexto. Daí, vocês precisam dominar um pouco mais as classes de palavras, né? A morfologia. Porque quando a gente tem essa troca, né? Essa mudança da classe gramatical, vocês podem aí também ter que acompanhar esse raciocínio e saber que pode ser um pronome, ou que pode ser um artigo, né? Que pode ser uma outra classificação. Então, agora no nosso momento português nas redes, né, trouxe aqui uma tirinha para vocês, que diz assim: quem foi o culpado? Ele, essa, este, ela, esse, aquele. Né? Aí ele diz: nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Né? Ele diz que nada melhor do que o escritório que a gente possa aprender os pronomes. Por quê? Aconteceu alguma coisa lá no escritório, provavelmente não foi uma coisa boa, né? E eles estão querendo encontrar o responsável, o culpado por aquilo que aconteceu. Aí eles vão utilizando os pronomes, né? Utilizam os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Nós temos aqui também pronomes demonstrativos: essa e este. Lembrando que essa é quando está mais próximo da pessoa com quem eu falo, e esta está mais próximo de quem fala. Né? E aquele quando está um pouco mais distante, tá certo? Então, aí faz uso de vários pronomes. E na outra tirinha, né, na verdade não é uma tirinha, é uma charge. Para que serve a charge? A charge ela tem o objetivo de fazer uma crítica. Né? Então, para você compreender a charge, você precisa ter atenção tanto ao texto verbal quanto ao texto não verbal. E outro aspecto bastante importante da charge é que você tem que estar bastante conectado, bastante antenado com o que está acontecendo ao seu redor. Se você não tem uma noção de mundo, uma noção do que está acontecendo na sociedade, no meio político, né, as charges elas estão muito relacionadas aos acontecimentos políticos, você não vai conseguir interpretar de uma maneira eficiente. Né? Então, aqui vocês estão vendo que tem vários pneus, né? Aí vários baldes, uma garrafa, e todos dizem assim, ó: água parada, água parada, água parada. Lá em cima no título tem focos do mosquito. E observem que a cabeça deste rapaz, né, também simula ali um balde, né, que também diz ali que é um recipiente com água parada. Então, onde deveria estar o cérebro, tem apenas água parada. Por que ele faz essa crítica a ele? Porque ele diz, ó, aqui no meu quintal, ninguém mexe. Então, vão mexer em outro lugar. Aqui no meu quintal, não vou deixar entrarem para colocar remédios e evitar o foco do mosquito da dengue. Então, a charge ela tem essa intenção de criticar mesmo. Então, aqui nós temos uma crítica. Então, quando ele diz ninguém, né, ele não define.
Ele deixa ali de forma muito vaga, então não ficou realmente definido. Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu a aula 1 sobre pronome, vai lá na plataforma Gonçalves Dias e acessa esse conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.